Dois motivos porque o perdão é fundamental para nossas vidas. A gente usa ele muitas vezes como desculpa, mas no nosso crescimento de 1% hoje, a gente vai aprender a partir desses dois princípios. Gabriel tá aqui, até uma criança às vezes sabe disso. A gente deve perdoar sim ou não, as pessoas? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim? Sim, cara. Valeu, gatão. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu queria que a gente pensasse, crescesse 1% sobre essa perspectiva, ainda dentro desse aspecto de desculpa que eu venho falando sobre alguns dias. Até gravei também no Instagram sobre isso. Vou deixar o link aqui depois para você acompanhar, tá bom? Mas hoje aqui eu quis colocar de uma forma mais abrangente para que a gente pudesse pensar um pouquinho. O perdão, ele é fundamental e a gente vai trabalhar a partir de dois princípios que têm três ramificações, isso mesmo. E eu vou basear isso ali no texto de Mateus, no capítulo 18, porque eu quero englobar o quanto a questão do perdão ele é bom ou prejudicial para a nossa alma, mas também para nossas emoções. Isso mesmo, para a alma e para as nossas emoções. Sabe por quê? Porque a gente usa o perdão ou a falta de perdão muitas vezes como uma muleta, como desculpa. Por exemplo, eu não consigo perdoar ninguém, eu não consigo esquecer e tal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que a gente crescesse, aprendesse junto, queria que você ficasse até o final, que você compartilhasse, comentasse, se inscrevesse. Se não for fazer nada disso, mas se você conseguir ficar até o final, já vai ser de bom grado, que eu tenho certeza que vai ser algo importante para a sua vida aqui. Bem, o perdão, ele é essa ferramenta onde muitas pessoas se escondem. E Jesus, ele dá um exemplo claro ali a partir do capítulo 18, versículo 21 ao 35 de Mateus, aonde ele vai ensinar através de uma parábola que é dito o seguinte: tinha um certo rei, o reino de Deus, na verdade, é comparado como se fosse um rei. Esse rei, ele tinha alguns servos, e esses servos deviam ali para esse rei uma quantia, deviam para ele uma quantia. E aí ele trouxe esse servo ali diante dele para cobrar. E esse servo, ele pegou e pediu perdão para ele, se humilhou, né? Pediu, não, me dá mais um tempo e tal, etc. E aí o rei pegou e perdoou ele. O texto vai dizer que ele teve compaixão daquela pessoa. Então, não prendeu ele, deixou ele embora. Logo na sequência, olha só que intrigante, que interessante, pensando no perdão. Esse servo, quando saiu, encontrou outro conservo. O que seria isso? Um outro amigo dele, que também devia para ele. Mas a atitude dele foi diferente daquele rei. O texto vai dizer que ele pegou o amigo e ele sufocou esse amigo dele, pedindo, falando para ele: me paga o que você deve. Esse amigo, esse conservo, disse: eu não tenho com o que te pagar, me dê um tempo. E ele não fez a mesma coisa que fizeram com ele. Olha só, não fez a mesma coisa que fizeram com ele. O perdão, ele é algo que ele vai gerar ramificações. Eu não posso só perdoar. Eu não posso só me perdoar ou ser perdoado, eu preciso perdoar também. Aquele homem tinha acabado de passar por uma experiência onde deveria ter mudado a vida dele. E ele teve a chance na sequência de fazer aquilo que é correto, mas não fez. O texto vai dizer que ele não perdoou, ele mandou prender aquela pessoa. E olha que interessante, a gente não vive no mundo sozinho, e aquele homem estava ali com outros conservos, outros amigos, quando o rei perdoou ele. E esses mesmos amigos foram até o rei e disseram para ele que ele não tinha perdoado o conservo, o amigo dele. O rei, irado, mandou levar ele de volta, lhe perguntou por que ele não perdoou aquele amigo dele, aquele conservo dele. E aí diz para ele, muito irado: você agora vai ser preso. Colocou ele na prisão e ele foi torturado. E aí o texto vai terminar dizendo o seguinte: assim é comigo e com você, que se a gente não perdoar, o Pai, Deus, não nos perdoará. Agora, eu quero ampliar isso em que sentido? Aqui eu falei especificamente na questão da alma. Quando a gente carrega algumas coisas com a gente, porque eu vou voltar aqui. Primeiro, os dois princípios que eu falei que tem três ramificações você precisa perdoar. Você precisa perdoar as pessoas. Por quê? Porque além de fazer mal para sua alma e para suas emoções, é algo que você está carregando desnecessariamente. Você já assistiu um desenho animado onde aqueles personagens carregam aqueles prisioneiros, eles carregam umas bolas de ferro arrastando? A falta de perdão é exatamente isso. A falta de perdão é isso. A gente carrega algumas coisas que não precisa ser carregado. Por que Jesus usou isso? Por que isso é importante para a nossa vida aqui? Tudo isso foi dentro de um contexto onde os discípulos perguntaram para Jesus quantas vezes eles deveriam perdoar alguém.
Exatamente. 7 vezes no dia, Jesus falou assim, não 7 vezes não, 70 vezes 7. 539 vezes num dia. Já parou para imaginar? 539 vezes a mesma pessoa fazer alguma coisa contra você e você ter que perdoar. Por quê? Porque o perdão é um processo libertador. Mas não é só para você, é para outra pessoa também. Aquele homem aqui da história da parábola, ele foi perdoado, serviu para ele por algum momento, mas não de uma forma que fizesse uma transformação na vida dele. Perdão também não é amnésia, não é esquecimento, mas é algo que a gente tem que colocar para fora e fazer primeiro pelos outros aquilo que fizeram pela gente também. Porque um dos princípios é, então, perdoar. O segundo é se perdoar. Se perdoar. A gente carrega traumas e tantas coisas acarretando para nossas vidas um mal terrível nas nossas emoções. Sendo que às vezes aquelas outras pessoas que fizeram algumas coisas contra nós nem sabem disso, nem se lembram mais. E aí a gente não consegue perdoar. E quando é comigo mesmo, quando eu não consigo me perdoar, eu mesmo estou trazendo mal sobre a minha vida tão desnecessariamente, sendo que muitas vezes a quem eu ofendi também já me perdoou. Por que então eu não me perdoar? Então o perdão, nesse primeiro princípio que é duplo, perdoar e me perdoar, vai te fazer um bem para sua alma e para o seu espírito, com certeza. E o segundo é que, como eu disse no final do texto, se você não perdoar, você não será perdoado. O exemplo dessa parábola é classicamente isso. Aquele homem foi perdoado, mas ele não perdoou. A consequência qual foi? Foi preso. Aquele homem foi preso, foi jogado na prisão para ser torturado. E assim será conosco. Se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. O perdão é uma ferramenta não para a gente usar como desculpa, uma muleta de dizer que não consegue, é difícil demais. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Começando talvez por se perdoar de alguma coisa que você fez para alguém ou para si mesmo. Segundo, perdoe a pessoa. Se você tiver condição de ir até aquela pessoa, fale. Se não tiver no primeiro momento, mas libere isso dentro de você mesmo. Você vai ver quão maravilhoso é para sua alma e para suas emoções. E, para terminar, isso vai te trazer uma libertação que vai te levar para outro nível. Muita gente vive mal, adoecida emocionalmente porque carrega traumas, frustrações por outras pessoas, que às vezes nem se importa nem um pouco com isso. Às vezes a falta de perdão só está fazendo mal para você mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você em algum aspecto e você entenda que não adianta dar desculpas. Não é 7 vezes. É pelo menos 70 vezes 7 num dia você deve perdoar. É difícil, é trabalhoso, é árduo, muito. Talvez para poucos, possivelmente, mas eu espero que você seja um desses poucos que possa crescer 1% nisso. Se tem alguém que você pensou, lembrou, alguma situação que veio à sua memória durante esse vídeo, procure essa pessoa, procure pedir perdão, experimente o crescimento de 1% através da libertação dessa desculpa de dizer que não pode perdoar, mas você já foi perdoado, de se perdoar, porque não tem por que você estar carregando algo que não é seu, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo, um abraço, fique bem, eu sou melhor do que eu mereço. Vamos crescer 1%, hein?